Beto Blush com mais um vídeo pra vocês agora. O pessoal do Climax pediu para falar sobre florestas e o pessoal que protege essas florestas. Vocês vão acompanhar agora um pouquinho de uma ação de jovens aqui nessa conferência causando horrores. Gente, estamos aqui com a Yasmin, uma jovem que veio causar nesse lugar, adoro. Fala pra gente, o que vocês vão fazer aqui daqui a pouco? Daqui a pouco a gente vai realizar uma ação contra o desmatamento da Amazônia. Vamos simular um leilão, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil hoje. Vai ocorrer uma intervenção de povos indígenas, de povos tradicionais de diversos lugares do mundo. Ah, mas já vai começar, tu quer ir junto? Vamos, gente, vamos com a gente, vamos. So we will start the bidding for the Sumatra forest at $10. Can I hear 10, going once, do I hear 12, going once, going once, going twice, sold! Congratulations, you've just bought the Sumatra forest and all of its biodiversity and security. Station, no false solution. We don't want solution that make us more suffers, that strengthening the impoverishment that happening to us, that strengthening the violence against women that's already happened. O Brasil precisa reconhecer e respeitar seus povos. Demarcação? Já! Gente, vocês não sabem que eu encontrei aqui a Soninha Guajajara, famosíssima, foi no Rock in Rio, amiga da Alice aqui. Mas fala pra mim, o que você tá fazendo aqui? Vai ter algum show também? O que você tá fazendo aqui nesse evento aqui na Alemanha? Menina, nossa vida não é um show eternamente, né? A gente veio aqui discutir coisa séria. É uma pena que o governo brasileiro não leva nada a sério, né? A gente veio aqui com uma delegação indígena do Brasil para dizer que nós, indígenas, que vivemos no território, nós precisamos desses territórios garantidos e protegidos, que são no Brasil muito conhecido como as terras indígenas. Para nós é território, porque quando você diz que é o território, você consegue colocar dentro a água, as plantas, os animais e tudo que é sagrado para nós está ali, naquele território. Os espíritos dos ancestrais, nossos encantados, é o lugar de fazer a cultura, é o lugar de fazer nossos rituais. Então é com o território que a gente consegue manter a nossa identidade e dizer o quanto que esses territórios, o quanto que nós, povos indígenas, dentro desses territórios, contribuímos contra essa crise climática, né? Contribuímos para o equilíbrio do clima no planeta. Gente, eu não sei se vocês me viram, mas eu tava numa ação incrível agora com vários outros jovens do Brasil. A gente tava falando sobre as florestas. Ai, eu acho que ficou incrível, a produção pegou uns takes maravilhosos. E aí lá nessa ação eu encontrei a Gabi. A Gabi vai contar um pouco mais pra gente, né, Gabi? Por que foi importante fazer essa ação com todos esses jovens? Cara, essa ação foi ótima. Primeiro porque a gente teve envolvimento de organizações civis do mundo inteiro, principalmente jovens representando a Amazônia, né, falando sobre toda essa temática de Amazônia, de desmatamento. A gente está vivendo um momento super tenso política e economicamente, então assim, ter a participação dessas pessoas, empoderar os jovens nesse tipo de agenda é super importante, porque eles vão ser os adultos do amanhã. Mas Gabi, me conta assim, eu sinto, porque eu tô conectada com tudo, que a minha parte da Amazônia, ela dói tanto quando eu visito lá, é tão difícil. Como é que tá por lá? Como é que tá pela Amazônia? Olha, acho que hoje em dia meio que o mundo todo pode sentir o que está acontecendo, né? E mais do que você, natureza, espírito, pessoas também estão sentindo, estão super vulneráveis a todas essas problemáticas climáticas e etc. Mas a gente está vivendo um momento que, de um lado, a gente tem essa instância política que está falando sobre a diminuição do desmatamento, que diminuiu em 16%, e essa vai ser uma pauta positiva que está sendo trazida para cá, para a COP. A gente tem, do outro lado, um super retrocesso de políticas. A gente tem um acúmulo do desmatamento, de fato, aumentando. Então, assim, além de tudo isso, a gente tem uma meta para 2020, em acordos internacionais, que a gente vai reduzir o desmatamento em 3.900 km². E a gente atingiu, até recentemente, 6.600 km². Então, assim, a gente está com um número super acima e a gente não vai conseguir cumprir acordos do jeito que a gente está. E me conta, você acha que o pessoal que está assistindo, como que eles conseguem também fazer alguma coisa do lugar onde eles moram, no dia a dia deles? Hoje eu acho que o jovem já está
bem conectado, a questão de voluntariado está muito forte, a gente tem muita gente querendo ajudar e fazer atividades e projetos de uma maneira que eu não estou pensando no lucro, mas eu estou pensando no longo prazo e na qualidade. Trazendo um pouco do que a gente faz, a gente tenta ainda aterrissar, além de todas essas questões, na questão dos ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é essa agenda para 2030, que foi construída por vários atores, por jovens inclusive. A Gabi faz parte de uma rede, ela vai contar um pouquinho pra gente qual que é essa rede. É uma sigla que todo mundo se embola. Em inglês é SDSN Youth Amazônia, vamos jogar para português. É Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável Jovem, que ela tem o objetivo de basicamente disseminar e educar pessoas na Agenda 2030, que são dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente tem, então, redes nacionais e redes regionais. A nossa rede é uma rede regional, ela pega a bacia amazônica, então são 9 países, e a gente, além dessa, tem redes nacionais, que são as redes de países. E hoje vamos falar de dinheiro retornável. Como assim? O que vocês estão vendo aqui é dinheiro. Aqui na Alemanha, toda garrafa ou latinha é reciclado, com exceção de produtos importados, garrafas de vinho ou uma outra que não tem um símbolo de recipiente retornável. Isso é possível graças ao hábito alemão de cobrar, em todas as vendas de bebidas alcoólicas ou não, o Pfand. Pfand é um valor pago adiantado por garrafas ou copos que devem ser devolvidos como espécie de caução, ou seja, o valor cobrado é só pela bebida e não pelo recipiente, que deve ser pago separadamente. O Pfand começou em 1920, quando os alemães decidiram que as garrafas deviam ser retornadas e reutilizáveis. Nos anos 70, todas as garrafas e latinhas passaram a ter o símbolo de recipiente retornável. Prontos para ver como funciona o sistema do Pfand? E agora vamos ver como funciona. A gente está aqui no mercado e sempre tem essas maquininhas. E aí você é só colocar e ele vai identificando o símbolo. E aí depois de colocar tudo, você aperta, ele fala o quanto deu, você tira o seu ticket. E você usa como desconto nas compras.